Portanto, eu saúdo a todas e todos e vou tentar usar alguma coisa para verem e para eu ver, ajuda um pouco. E, portanto, vou abrir aqui um PowerPoint que ali tenho, creio eu. Porque me parece que faz sentido verem qual é o foco da minha intervenção. É melhorar a educação, melhorando a escola. E também me parece que faz sentido verem como é que eu organizei esta apresentação. E onde é que vou pôr o foco? Provavelmente vou desapontar pessoas, porque vou escolher, se calhar, assuntos que normalmente não aparecem à conversa. E essa é a razão por eu os ter escolhido. Quando eu estava no Ministério da Educação, pouco tempo que lá estive, tive a sorte de ver publicados os primeiros resultados do PISA. Recordam-se, em 2001. E, surpreendentemente, ou talvez não, toda a gente falou no posicionamento das crianças portuguesas de 15 anos no panorama internacional. Maus resultados. Nessa altura não vi ninguém, creio que posso afirmar isso ainda, a olhar para o que dizia o relatório sobre os fatores que estavam por detrás dos resultados. E pouca gente falou sobre variações dos resultados no país, com a região, com o facto dos alunos estarem ou não estarem no ano certo, isto é, com 15 anos, estarem no 10º ano. Portanto, as médias são perigosas e nós somos, às vezes, preguiçosos demais. E também houve um discurso desvalorizador do PISA. Mas ele está, e foi repetido, 2001, 2003, 2000, 2003, 2006, etc. Mas já nesse relatório, uma outra indicação é que as crianças portuguesas do México, da Turquia e da Tunísia são aquelas para as quais se verifica maior heterogeneidade na sua origem socioeconómica e nos seus contextos. E este é um dos fatores ao qual devíamos ter ligado alguma coisa. Eu vim para Aveiro, em 2002, e trouxe isto atrás de mim como uma preocupação e disse, eu, químico, imaginem, químico estuda as propriedades, a estrutura, as propriedades, as transformações da matéria, interessar-me por estudar a estrutura, as propriedades e as transformações da escola, da educação e das pessoas. Mas achei que talvez pudesse fazer qualquer coisa. E selecionei do PISA um resultado. Conversas em casa frequentes sobre temas que têm relação com a escola e com o desenvolvimento educativo e cultural, contribuem positivamente para os resultados e o desenvolvimento educativo das crianças. E propus nessa altura, 2003, creio eu, à Gulbenkian, fazer um projeto para estimular nas escolas as conversas em casa entre as crianças e as famílias. Primeiro projeto. E quando estávamos a acabar com ele, em 2009, creio eu, numa das escolas lá próxima, uma escola do meio difícil, o Presidente da Junta disse assim, nem pensem nisso, pensem em ficar cá mais algum tempo, e portanto a segunda parte, caminhar juntos para gostar e aprender na escola, é a continuação daquilo numa escola onde o Presidente da Junta e o Presidente da Câmara, da autarquia, acharam que fazia sentido continuar. Vou-vos falar disto mais adiante, mas é para situar a minha conversa. Também em 2002, quando cheguei a Aveiro, li um livro que tinha acabado de ser publicado em Portugal, traduzido como O Fim da Educação, Redefinindo o Valor da Escola, 2002, tradução de um livro de 1995, publicado nos Estados Unidos nessa altura, The End of Education, cujo autor escreve isto. Quando ouço o que as pessoas têm a dizer sobre o ensino, reparo que a maior parte das discussões gira em torno dos meios. Raramente se debruça sobre os fins. E continua a seguir. Deveríamos privatizar as nossas escolas? Haverá necessidade de implementar parâmetros de avaliação nacionais? Isto é Estados Unidos, atenção, 1995.
De que modo deveríamos utilizar os computadores? Como podemos auxiliar a literatura? Isto pareceu-me que talvez fosse alguma coisa que não fosse apenas dos Estados Unidos, mas também tivesse sentido aqui. E, portanto, este é um ponto de partida, ou 2 pontos de partida. E também, pela mesma altura, li a primeira frase, li mais um bocadito, deste livro traduzido pela Gulbenkian, deste grande pedagogo, Johann Friedrich Herbart, que começa assim: aquilo que se pretende ao administrar a educação depende do ponto de vista de que se parte para abordar o assunto. Mas, diz ele ainda, a maioria daqueles que educa não se preocupou em formar previamente uma opinião sobre isto. E, portanto, tudo isto me parece que eram questões relevantes e que nos interessavam e estão na origem desta e de outras conversas que tenho feito, porque me parece que ambos, o Herbart e o Postman, muito longe daqui, no tempo, um deles, e o outro no tempo algum, mas sobretudo no espaço, disseram ou estão a dizer ainda coisas que nos interessam. Eu creio, porém, que há outros esquecimentos, não é só aquele de quem educa. E um deles é esquecermos de nos interrogarmos, não é? Sobre o que é educar, sim senhor, sobre os fins de educação, mas a quem cabe a responsabilidade por educar as crianças da nossa terra? Como é que isso se faz? Quando se faz? De que maneira? Já aqui tivemos alguma alusão a coisas que acontecem nisso. E recordo-me de uma professora em Castelo Branco, quando fizemos o debate nacional da educação, que a certa altura, a propósito de uma conversa, disse: atenção, que eu agora regressei aqui à minha escola na Serra da Estrela e cada vez estou mais convencido que a educação começa com a mama. Isto leva-nos para dizer, portanto, a educação não é só uma questão de escola, é uma questão de casa. E começa muito cedo. Eu costumo dizer que começa antes de se nascer. Não é com a mama, é antes de se nascer. Portanto, eu trago-vos aqui coisas destas, como vão ver, porque acho que elas estão um pouco esquecidas das nossas conversas sobre a educação. Portanto, sobre quem educa, já dissemos, escola, certamente, mas a família, mas todos nós. Aquela professora de uma escola EB23, quando conversávamos sobre isto, diz: ó, Sr. Fulano, mas não somos só nós nem os familiares. Aqui há dias, uma aluna nossa veio-me contar, escandalizada, que ali a nossa pessoa que está à porta foi alertar um pai de uma aluna daqui da escola porque estava mal estacionado e foi insultada. Portanto, quem é que educa? É a família, é a escola, somos todos nós. E é isso que eu trago aqui, porque realmente, se nos recordarmos dos pilares da educação que vem no livro sobre a educação para o século XXI, é aprender a conhecer, com certeza, é aprender a fazer. Mas diz lá também, é aprender a ser e é aprender a viver uns com os outros. E, portanto, eu acho que isto tem estado esquecido. O aprender a viver juntos e o aprender a ser. E é isso que eu trago também para aqui, para a conversa. Ora, há um monte de investigação que diz que a escola sozinha e a família sozinha não chega, mas que as escolas que se envolvem com as famílias e com as comunidades para trabalharem para melhorar a educação e a escola, realmente produzem um enorme efeito nas crianças. Levam-nos a gostar mais da escola, este tipo de interações. E há evidência que essas crianças, vindas deste tipo de interações, têm melhores resultados. Portanto, há evidência de estudos de investigação e há um livro interessantíssimo, de 2002, e N artigos para quem se dedica a isso. Portanto, a minha tese que eu trago hoje é esta. Não há aqui muitos, certamente, membros de júri. Vejam lá se eu passo na defesa desta tese. A melhoria da educação requer que se tenha sempre presente os fins da educação e que nos entendamos sobre isso. A missão da escola. Para que é que serve a escola? Mas que se promovam parcerias sólidas entre escola, famílias, professores, pais encarregados de educação e comunidades onde as crianças nascem, crescem, se desenvolvem, vivem, são educadas. Portanto, esta é a tese. Vamos lá ver se no fim tenho algumas pessoas que aderem à tese.
Eu fui buscar uma pessoa que às vezes dizem que está desatualizada, a Piaget, 1965, que escreveu isto. Esquecemos que o ensino, sob qualquer forma, tem 3 problemas centrais cuja solução está longe de ser conhecida. E ele acha que devem ter resposta, sobretudo com a colaboração dos mestres, das professoras e dos professores. Quais são os 3 problemas? Qual é o fim do ensino? Portanto, 1965. Escolhidos os fins, por quem, com quem, é matéria de debate, certamente. Quais são os ramos da cultura, isto é, qual é o currículo? Qual é o currículo? Portanto, que estão cá um bocadinho vivos. Mas antes do currículo é quais são os fins? Onde é que se quer chegar? E escolhidos estes ramos, sim senhor, conhecer as leis do treinamento mental foi um dos seus grandes contributos. Não é? Bom, portanto, é dizer, isto não me interessa. O que eu quis até agora foi dizer, parece-me que é relevante focarmos a atenção nos fins da educação e nos interrogarmos sobre o que é educar. Eu trouxe-vos um filósofo francês que diz assim, esta palavra, educação, pode ter vários significados. Há quem associe ao educar, ele acha que não, que pode ser associado ao educar, que significa criar. E, portanto, uma primeira, se quiserem exceção, uma primeira interpretação do significado é criar. Refere-se realmente ao desenvolvimento inicial da criança. É, sobretudo, àquilo que está na família e cada vez mais nas creches, no jardim de infância. É dar relevo ao cuidar, é dar relevo ao desenvolvimento inicial. Isto é educar. Mas também é educar, ensinar. Eu acho que as escolas gerais estão aqui, eu digo, são instituições de educação estruturada, organizada, etc. Mas não é só isso. Pode ser preparar as pessoas para uma função social, o tal saber fazer. Portanto, há estas coisas todas. E temos que nos entender como é que organizamos os vários sítios e os vários contribuintes para estas diferentes coisas acontecerem. Portanto, eu resumia apenas isto. Para mim, educar é fazer crescer as pessoas. É levá-las a terem instrumentos para perceberem o mundo em que vivem, o mundo físico, certamente, o mundo das pessoas, perceberem-se a elas mesmas, atuarem como seres autónomos, capazes de terem o seu caminho. E, portanto, tem estas várias etapas e estes vários contributos que eu referi. Não vou gastar mais tempo. E a escola, para que é que serve? 1963, Rui Grácio. Questões. Qual é, então, a função prevalecente atribuída à escola? 63, gerente. E ele responde assim. Toda a gente o sabe, é instruir. Mas naquela altura ele identificava já um debate. É que fazer assimilar, etc. Sabemos o que é instruir. Qual era o debate? É que muitos professores e muitos pais acham que a escola deve fazer mais qualquer coisa. Naquela altura, reparem, eram mais os professores do que os pais. Os pais entendiam que a escola devia apenas instruir, com o resto, nós tratamos disso. Certo? Alargam um pouco aquela função e vão à formação do espírito. Isto é debate só de 60 e poucos ou é atual? Entendemos-nos entre nós sobre a missão da escola? Não sei. Portanto, deixo a interrogação. Eu só vos trago interrogações, peço desculpa, mas faz sentido trazer isto, interrogar-nos sobre isto hoje? Portanto, o que o Rui Grácio diz é que naquela altura fazia sentido alterar aquilo que era o entendimento da missão da escola. E tem uma fórmula interessante de dizer isso. É entender a missão da escola numa ótica que alargasse o campo de visão da aula até ao pátio da escola e até à casa das crianças. 63. Não sei se é válido hoje. Eu acrescentava hoje àquilo que o Grácio disse em 63, alargar ao SMS, à internet, ao Facebook, etc. Tudo isto tem que hoje estar presente quando educamos. Seja em casa, seja na escola, seja na rua, etc. Portanto, está-se a complicar. É a conclusão a que temos que chegar. Não é? Já referimos isto, eu não vou...
Ora bem, há evidência de que se podem hoje considerar 3 modos de envolver as famílias e as comunidades e que, se isso fizer, temos bons resultados. Construção de relações de confiança. Eu costumo dizer que os pais encarregados de educação vão à escola para saber das notas das crianças e saber de maus comportamentos. Não sei se é verdade aqui nos Açores. Não sei se é verdade. Raramente vão por outras coisas. Aqui dizem não, devem-se construir relações de confiança e de cooperação entre professores, pais e a comunidade onde a escola está. É um pouco mais do que isso. Reconhecem e respeitam as diferenças culturais e sociais entre as crianças. Conhecem os contextos das crianças, em que eles nascem e crescem. Quem são as famílias? E respeitam-nas. E convivem com elas de modo sereno, nessa heterogeneidade que o PISA nos indicou. Adotam uma filosofia de trabalho em parceria. Esta palavra parceria é uma palavra exigente. Muito exigente neste contexto. Portanto, a minha proposta de modo de ação é esta. Arregacemos as mangas e, se isto deu resultado em outros sítios, por que não tentar cá? Portanto, o que eu vos trago é basicamente isso. Porquê? Porque temos aqui uma receita para fazer. Eu não vos vou apresentar isto tudo. Há aqui uma lista de pontos que a investigação, sobretudo nos Estados Unidos, mas também cada vez mais na Europa, nos diz que são receitas que funcionam. Não precisamos de inventar a roda outra vez. Portanto, há aqui 4 ou 5 pontos que eu não vos vou amassar, que diz o que é que se pode fazer, como é que se pode fazer. Mas nós não temos tradição disto. Estamos a começar. Quem é que pode ajudar? As universidades, Sr. Professor. As universidades. As universidades têm que voltar a trabalhar com as escolas e com os professores. Não sei o que se passa nos Açores, no continente não se passa. Para a escola de hoje. Para a escola de hoje, que tem aquelas extensões que nós dissemos, com o SMS, com a internet, etc. Portanto, universidades, nas suas diferentes missões, de educar superiormente, é a educação superior. Eu deixei de falar em ensino superior e passei a falar em educação superior. Criar conhecimento, certamente. Há conhecimento a ser criado para trabalhar estas frentes novas. Mas há muito conhecimento disponível, que é preciso mobilizar e traduzir, e valorizar, e transferir, etc. Se nos concentrarmos em plataformas para fazer só esta última parte, já fazemos muito. Como vos disse, portanto, estes foram os 2 projetos. A escola em casa. O que era a escola em casa? Era um modo das escolas, se quisessem, distribuírem manuais de conversa sobre temas para as crianças serem os atores da conversa com os seus pais durante uma semana. E eu dizia há bocado, as reuniões com os pais para lhes apresentar isso tinha 60% a 70%. E a reunião final, para avaliar o que se passou, tinha 60% a 70%. E eram reuniões onde se descobriam coisas interessantíssimas sobre o modo como é que os pais reagem a estas coisas. Esta é a continuação na Tocha, que é o sítio para onde eu ia à praia, e o presidente da Junta de Freguesia da Tocha, meu amigo de infância, dizia: nem penses nisso, não te vais embora com a equipa, que eu quero que vocês aqui tenham. A escola precisa de vocês e estamos lá ainda. Portanto, eu não quero amassar-vos mais, senão ali o meu moderador daqui a bocadinho puxa umas orelhas e vou terminar, porque eu tenho estas notas finais. Aponta a evidência de que o envolvimento parental é o primeiro passo para o estabelecimento de parcerias locais que há suficiente evidência melhoram a educação. E sendo essa evidência tão grande, como disse, nos Estados Unidos, mas cada vez mais na Europa, por que é que a gente não faz coisas destas? Há um livro, há uma publicação interessante desta senhora que trabalha nisto há muitos anos, que considera a escola como uma comunidade profissional. De diretores, certamente, é a palavra, de professores, de outros profissionais. E isto é a linguagem daquela professora, que trabalham em conjunto, do modo profissional, na identificação dos fins.
da educação e da escola. Ora, eu tenho a seguinte hipótese de trabalho. Porque é que nós não criamos estas parcerias, construindo programas locais para elas, de alguma forma, com a ajuda das universidades, com a tal mobilização de saber? E eu acho que o Conselho Geral, no modelo que estava pensado quando ele foi instituído, diz lá, o Conselho Geral é o órgão de direção estratégica e orienta-se por uma perspectiva de integração comunitária. Nós fazemos documentos lindíssimos na sua redação. E este é lindo na redação. Mas o que é curioso, está de acordo com isto que eu tenho vindo a preconizar. Portanto, temos lá os parceiros todos. Por que não usar esta plataforma? Muito obrigado. Eu acho que não faltam oportunidades para fazer coisas destas e espero não ter amassado mais com este tempo todo que eu tenho. Muito obrigado.